Fala pessoal, Eri Nunes por aqui e nós estamos começando uma série sobre avivamento. E o nome dessa série é Avivamento ou Entretenimento. Eu sei que existem muitas perguntas sobre esse tema, o que é avivamento, o que não é avivamento, e nós queremos olhar para isso na luz das Escrituras, o que a palavra diz sobre isso, e também através de relatos históricos e como que o avivamento ao longo dos séculos despertou a igreja para a transformação da sociedade. Então eu quero que você esteja bem atento, não perca nenhum desse conteúdo, nenhum desses episódios, porque eu tenho certeza que isso não só vai edificar a sua fé, mas também te posicionar como um avivalista para fazer a diferença hoje. Eu quero começar falando aqui a respeito de uma frase de um dos maiores teólogos do último século. O nome dele era Martyn Lloyd-Jones. E quando perguntado sobre o que é avivamento, ele respondeu dizendo: avivamento nada mais é do que um período de bênção e atividade em comum na vida da igreja. Avivamento significa despertar, estimular a vida, trazê-la à tona novamente. Acontece, isso aqui é importante, acontece primeiramente na Igreja de Jesus, entre os crentes, e apenas em segundo lugar que afeta também aqueles que estão fora. Então nós vemos aqui o teólogo Martyn Lloyd-Jones definindo avivamento como a vida do Senhor despertando a igreja, acordando primeiramente os crentes e depois impactando então a sociedade. É interessante que quando nós olhamos para a história do avivamento, ele sempre começa com poucas pessoas em oração. Ele não começa na multidão. Ele tampouco começa através de grandes conferências ou eventos de estádios, apesar de eu ser completamente a favor desses eventos e desses ajuntamentos. Mas a verdade é que aquele que vai liderar um movimento de estádio ou uma conferência de avivamento, ele com certeza foi avivado antes no pessoal, em seu coração. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós percebemos que a igreja estava junta. E voltando um capítulo em Atos 1, nós vemos que eram 120 discípulos que estavam constantemente em oração. Existe uma história a respeito de um homem chamado William Seymour, que liderou o avivamento da Rua Azusa. E enquanto ele lia a Bíblia e também estudava relatos históricos, ele começa a acreditar que o avivamento pessoal descrito por Atos capítulo 2 era uma experiência que não deveria ficar apenas para aquele tempo, no primeiro século, e não deveria ser apenas uma experiência da igreja primitiva, mas deveria ser experimentado nos dias de hoje. Então, William Seymour um filho de escravos. Ele começa a orar, a clamar para que Deus pudesse encontrá-lo. E é interessante que quando nós lemos os relatos desse avivamento, outras pessoas lá na Rua Azusa começam a experimentar da presença de Deus, enquanto ele mesmo ainda não tinha recebido do dom da oração em línguas. E então começa um movimento pequeno, onde poucas pessoas se juntavam para experimentar da presença de Deus, para se consagrar, e aquilo então começa a se espalhar por Azusa, começa a tocar a Califórnia, começa a tocar os Estados Unidos, ao ponto em que nações, pessoas de diferentes povos, diferentes culturas, até mesmo no ápice da segregação racial, brancos e negros se juntavam para adorar Jesus e para serem cheios do Espírito Santo. E o impacto de Azusa é tremendo. Missionários foram enviados por todo o mundo, para o Brasil, para as nações. William Seymour é considerado como um dos pais do movimento pentecostal. E tudo isso começa com uma experiência pessoal. Então não diminua o poder da experiência que você tem com Deus. Aquilo que Deus faz em você não deve parar em você. E quando falamos de avivamento, existe um texto que deve ser mencionado, está lá em Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1,
o texto vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado e para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Então nós falamos já aqui que o primeiro elemento, ou o primeiro ponto para um avivamento sustentável, nós estamos até aqui com o livro que eu escrevi. O primeiro ponto é o despertamento da igreja. Eu separei aqui uma frase de Evan Roberts, aquele que liderou o avivamento de Gales, que também foi o avivamento que impulsionou Seymour em oração, e também Frank Bartman, que era o seu intercessor. Evan Roberts dizia o seguinte: a igreja esteve dormindo, mas agora ela despertou, está colocando a sua armadura e marchando triunfalmente. Mas não se engane, Deus não pode fazer uma grande obra por meio de você sem que primeiramente faça uma grande obra em você. Olha que frase profunda. Deus não pode fazer algo grande por meio de você sem antes fazer algo grande em você. E Evan Roberts, ele vai dizer exatamente que a igreja esteve dormindo, mas agora ela despertou. E essa primeira fase do despertamento é o Espírito Santo em você. Então, quando nós pensamos em despertamento da igreja, alguns marcos para que a gente possa ter aqui uma baliza, uma métrica para saber se eu estou vivendo um despertamento pessoal existe, aqui é uma pergunta que eu quero te fazer, existe arrependimento? Existe arrependimento das obras mortas? Existe um estilo de vida de consagração? Quando nós olhamos para a história do avivamento, lá em 1906, 7, Deus toca uma cidade na Coreia. Ainda não havia divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa cidade hoje fica na Coreia do Norte, mas naquele tempo era apenas Coreia. Uma cidade chamada Pyongyang. E naquela cidade, pastores, missionários e líderes, eles ouvem relatos do avivamento que acontecia na Azusa e eles começam a clamar: Deus, aquilo que está sendo liberado nos Estados Unidos, nós pedimos, libera também na Coreia. E eles oraram e nada acontecia até o momento que um pastor se levanta e fala: eu preciso pedir perdão. E ele se arrepende por estar roubando a igreja, por estar traindo a sua esposa, e naquele momento outros líderes também se levantam e começam a pedir perdão. E os relatos históricos é que depois desse quebrantamento de líderes, Deus sopra sobre aquele ambiente, as pessoas começam a receber o batismo com o Espírito Santo, começam a orar em outras línguas, e nos próximos meses, 100 mil almas na Coreia são entregues ao Senhor Jesus. Então nós vemos um impacto nacional que começa com um momento de consagração. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus ele fala com a igreja de Éfeso, e João ele é encarregado de passar essa mensagem. Ele tem um encontro com Jesus e Jesus fala com as igrejas. A palavra diz no versículo 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, descobriste que são mentirosos, e tens suportado, tem paciência por causa do meu nome, e trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, esse versículo 4 é muito importante. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque tu deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Então, muitas vezes nós pensamos que o avivamento ele começa com pessoas caindo na unção, pessoas sendo curadas, milagres, maravilhas, pó de ouro, dente de ouro, e eu sou completamente a favor de manifestações do sobrenatural. Eu creio nisso, mas o arrependimento não começa com manifestações, começa com a igreja de joelhos, se arrependendo, pedindo perdão. Aqui Jesus ele está falando com uma igreja que era uma igreja que trabalhava muito,
que trabalhava por Jesus, sofria por Jesus, confrontava aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E aí Jesus ele vai dizer: eu tenho uma coisa contra vocês, vocês se esqueceram do primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e se arrependa. Então nós vemos que para o despertamento da igreja é necessário arrependimento que nos conduz novamente ao primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É esse estado no nosso espírito onde nós estamos completamente apaixonados pela presença de Deus. Avivamento, quando o céu invade a terra, a nossa prioridade muda, o nosso cronograma ele é abalado, os nossos sonhos eles são interrompidos para vivermos os sonhos de Deus e os sonhos dos céus. Então nós vemos aqui que o chamado de Cristo é que a igreja possa regressar ao primeiro amor. E quando nós falamos de primeiro amor, nós falamos em ênfase no movimento de adoração, ênfase ou paixão pela palavra de Deus e também casas de oração ou um movimento de intercessão que é liberado a partir da igreja para incendiar o povo de Cristo. Então, meus irmãos, quando nós estamos falando de avivamento, nós não estamos falando de uma agenda terrena, não estamos falando de entretenimento, estamos falando da vida do Espírito, que é liberada sobre a igreja através do arrependimento, oração, consagração e, então, o derramar do Espírito Santo. Nós vemos em Atos 2 que os discípulos estavam juntos e de repente o Espírito Santo vem sobre a igreja no cenáculo e eles são revestidos de poder. Então, quando falamos do despertar da igreja ou despertar dos santos, estamos falando de uma igreja que é cheia do Espírito para então, agora o meu segundo ponto, uma grande onda de salvação. O avivamento não deve ficar apenas nas quatro paredes da igreja. Não podemos apenas ficar em contemplação ou em adoração e intercessão. Existe um momento onde esse copo precisa transbordar, onde a sociedade lá fora precisa receber do amor, da graça, dos dons, do mover do Espírito Santo que recebemos dentro das quatro paredes. Então a minha oração hoje é que a presença de Deus venha invadir a tua casa, o teu carro, aonde você está agora, que o Espírito Santo venha te revestir. Eu oro por uma geração que não apenas experimenta o poder de Deus em estádios, isso é muito bom, mas que possamos ser uma geração que é consagrada, que vive em santidade, que vive em arrependimento, que é lavada e banhada no sangue de Jesus. Deus, eu oro mesmo agora, sonda cada coração. Vê se é em nós, aonde você está agora, começa a pedir o Espírito Santo para que ele sonde o seu coração. Vê se é em nós um caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Deus, eu oro agora pelo derramar do teu Espírito Santo, até mesmo o derramar de dons, o dom de oração em outras línguas, o dom de cura, o dom de profecia. Toca a tua igreja, Senhor, com os teus dons. E eu peço, ajuda-nos a pregar o evangelho para aqueles que precisam. Que esse rio não seja contido dentro da igreja, mas que venha se espalhar pelas faculdades, pelas ruas, pelo mercado de trabalho. Nós oramos por uma grande onda de salvação em cada igreja, cada cidade aqui representada. E Senhor, nós oramos, levanta os teus líderes que irão trazer reforma e transformação para as nações. Em nome de Jesus. Ao longo dos próximos episódios falaremos bastante sobre esses outros elementos. E eu quero te falar também, você que tem mais vontade de aprender sobre esse tema, está aqui o meu livro Avivamento Sustentável. Você pode procurá-lo no site da Editora Quatro Ventos e até o nosso próximo programa. Deus abençoe.